Oi, Liza, essa é a nossa quarta videoaula da disciplina de História e Geografia, ok? Na aula passada, a Pro tinha deixado uma tarefinha que eu não vou conseguir corrigir porque as respostas eram pessoais, né? Mas era a tarefinha 3 que você ia conversar com o adulto e registrar as respostas dele. Então, você pode mandar uma fotinho para a Pro corrigir, ok? Hoje, o nosso conteúdo está na página 118, essa página aqui, que nós vamos estudar um pouquinho sobre como surgiram os calendários, tá bom? Então, antes da gente entrar aqui propriamente na nossa apostila, eu quero fazer algumas observações. Por exemplo, no kit de material que você recebeu um calendário como esse que está aqui na mão da Pro. O calendário, ele vai servir para nos ajudar a marcar, né, a passagem do tempo ao longo de um ano. Então, nós vamos ter os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, são 12 meses. E nós temos os dias, né? Alguns meses tem 31 dias, alguns meses 29, alguns meses 30, né? Esse é mais ou menos o período que vai aparecer aqui nesse calendário que você tem um aí, então você pode pegar para observar, tá bom? Olha só, em geral, o calendário ele indica a passagem do tempo ao longo de um ano. O ano é o tempo em que a Terra demora para fazer um movimento completo de translação ou revolução também, como é chamado. 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Essas horas acumuladas ao longo de 4 anos resultam em 24 horas ou um dia. E para fazer ajuste do calendário, a cada 4 anos o mês de fevereiro recebe um dia a mais. Ou seja, se nesse ano ele tem 29 dias, nos próximos 4 anos ele terá 28 e depois terá 29 de novo, né? Tem essa alteração sempre no mês de fevereiro. Como as antigas comunidades humanas viviam de acordo com determinados ciclos naturais, era importante saber quando eles iam caçar, quando iam colher, quando iam plantar, para que pudessem sobreviver, né? E por isso eles desenvolveram sistemas de representação de tempo, como os calendários, que nós vamos ver aqui na nossa apostila, que são bem diferentes desses que nós usamos atualmente, mas que são tão importantes como o nosso, né? No passado, os calendários foram criados para facilitar o entendimento de determinados períodos naturais, como épocas de cheias e de estiagem, né? Hoje, por meio da organização do tempo em meses, semanas e dias, é possível agendar compromissos, planejar atividades e comemorações. Vale destacar que diferentes comunidades possuem diferentes calendários, como os chineses, os muçulmanos, os judeus e os indígenas. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então eu quero que você observe essas imagens e a Pro vai fazer a leitura. Ao longo da história, as populações humanas observaram a natureza para saber quais eram as melhores épocas para a realização de determinadas atividades, como plantar, colher, caçar, pescar e proteger-se do frio. Com essa observação, eles perceberam que alguns acontecimentos se repetiam, como as mudanças das fases da Lua e a chegada de períodos de calor e de frio. Isso também acontecia com períodos de seca e de chuva. Com base nessas observações, foram elaborados os primeiros calendários. O calendário registra e organiza a contagem do tempo ao longo de um período. Ele marca o ano, os meses, a semana e os dias. Então, hoje nós já temos ele assim, né? Como a Pro já falou. Aqui nós vemos o ano, né? Ano de 2020, os meses, as semanas, né? E os dias. Agora, olha só. Assinale o quadradinho da frase que apresenta a importância dos calendários mais antigos. Então, vamos pensar, com base nisso que a gente falou, né? Será que ele é importante para informar as datas de aniversário? Acho que não, né? Será que ele é importante para indicar épocas de plantio, colheita, chuvas e seca? Isso daqui falava no texto, né?
Será que ele é importante para indicar o período de férias para poder descansar e brincar? Acho que não é só isso não, né? Acho que é o quadradinho do meio, né? Porque aqui fala que eles foram criados justamente para ter o poder, né? De poder controlar isso, né? Saber quando é que era melhor para plantar, quando que ia ser a época de chuva, quando que ia ser a época de seca, né? Então a resposta certa é o quadradinho do meio, ok? Agora, olha só, na página 119 nós vamos conhecer um dos primeiros calendários, que é esse daqui, ó, da imagem. Então, olha só, diferentes formas de contar o tempo. Você sabia que existem mais de 250 povos indígenas, cerca de 850 mil pessoas vivendo no território brasileiro? Eles falam mais de 150 línguas próprias e possuem traços culturais diferentes entre si, como a forma de contar o tempo. Olha que legal! Essa contagem de tempo ocorre no sentido de perceber as mudanças temporais e climáticas, buscando facilitar atividades como a pesca, a coleta, a agricultura, garantindo boas colheitas e alimentação para todas as aldeias e diminuindo assim as incertezas. Aqui nós vamos falar sobre um específico povo indígena, né? Que esse povo, eles habitam, né, no estado do Acre, estado em que eles vivem, construíram suas aldeias. Então vamos para o texto da apostila. No Brasil, diversas populações indígenas criam calendários próprios, cada um tem seu próprio então. Muitos deles combinam semanas e meses com elementos da natureza. O calendário Uniqui, por exemplo, foi elaborado por indígenas do povo Kaxinawá, que vivem no estado do Acre. Apesar de apresentar a organização do ano em mês, as figuras destacam a ligação deste povo com elementos da natureza, a floresta, as águas dos rios, os animais. Assim, março é reconhecido como o mês da goiaba madura e agosto é o mês dos filhotes de tatu. E assim por diante. Então eles não têm um calendário assim como o nosso, né? Que tem o mês certo, o dia certo. Eles usam bastante, ó, você vai observar aí figuras, né? Que representam e cada figura tem aí uma observação acompanhando. Por exemplo, rituais, tempo dos filhotes de anta, tempo da goiaba madura e assim por diante, né? Vão passando várias coisas aqui, tempo da tia cantar, olha que legal, várias coisas que vão marcando, né, os meses para eles, de uma maneira diferente da nossa, mas muito importante também. E agora, na página 120, nós vamos ver algumas perguntinhas sobre isso, tá bom? Olha só. Em quantos meses o calendário Uniqui é organizado? Então você vai contar pode ser quantos desenhos, né, ou quantos quadradinhos ele tem. Você vai contar para descobrir em quantos meses ele é organizado, ok? 2. O que você percebe de semelhante entre o calendário indígena e o calendário que utilizamos? Uma grande semelhança é que eles são organizados em meses, né? E, por sinal, tem o mesmo número de meses. Esse aqui, o nosso, e também o desse povo específico indígena. O que você identifica de diferente entre os dois calendários? Pensa um pouquinho aí. Olhando para esse nosso, né? E para o que aparece aí na sua apostila, quais são as diferenças? Aí você pode compartilhar com quem está te ajudando aí. E o que você achou mais interessante no calendário Uniqui? Por quê? Então, o que você mais gostou, né? O que você achou de fato bem interessante aí no calendário? E aí você pode compartilhar aí com quem está te ajudando. E aí nós finalizamos esse módulo com duas indicações aqui, um livro e um site. O livro é Eu e o Tempo, de Bia Bedran, e o site é Museu do Relógio, tá? Tem o link aqui se você quiser acessar e é muito legal
para acrescentar nisso tudo que a gente está vendo. E para finalizar, eu vou deixar a tarefinha 4 e 5, que são as últimas desse módulo. Então, olha só, pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Então, se pode ser medido com um relógio, você vai pintar de azul. E se pode ser medido com um calendário, você vai pintar de vermelho. Então, os quadradinhos estão aqui. Se é medido por relógio, azul. Se é medido por calendário, vermelho. Depois nós temos um poema na próxima página, tá aqui, página 123. Letra A, sublinhe no poema as palavras que se referem ao tempo, né? Então, o que se refere ao tempo, você vai sublinhar, fazer um risquinho embaixo dela. E B, contorne no poema as palavras que apresentam as características do inventor do relógio. Quem ele era? O que o texto fala de característica dele? Aí você vai circular, tá? Contornar. E C, escreva o nome de 2 objetos utilizados para contar tempo, né? Que nós estudamos aqui nesse módulo da nossa apostila. E assim nós finalizamos mais um vídeo hoje. Espero que você tenha gostado e que você consiga fazer as tarefinhas. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a Pro e até a próxima.